Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem mais leves, mais em paz, mesmo enfrentando os mesmos desafios que você? Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, dizia que a verdadeira liberdade está em eliminar o que não podemos controlar. E se eu te dissesse que existem 10 coisas silenciosas que estão sabotando sua paz, e que você precisa eliminar da sua vida agora? Prepare-se para refletir profundamente e transformar sua forma de ver o mundo. O silêncio, quando bem direcionado, é uma forma poderosa de cura. Está pronto para dar esse passo? Seja muito bem-vindo ao canal Jornada da Esperança. Aqui, transformamos sabedoria milenar em passos práticos para você viver com mais propósito, coragem e serenidade. Se esse conteúdo te toca, já se inscreve e vem com a gente. Aproveita e comenta agora: eu sou parte dessa transformação. Essa frase vai marcar o início do seu novo ciclo. Vamos juntos nessa jornada estoica rumo à leveza que você tanto busca. Eliminar em silêncio. Parece simples, mas é uma das atitudes mais poderosas e mais subestimadas da filosofia estoica. Zenão de Cítio, fundador do estoicismo, acreditava que a verdadeira força não está em gritar ao mundo o que estamos fazendo, mas em transformar a nós mesmos no mais profundo silêncio. E por quê? Porque muitas vezes, aquilo que nos prende não é algo visível. São hábitos, pensamentos, expectativas, ruídos internos que sufocam a paz e bloqueiam a evolução. Você já parou para pensar no que está ocupando espaço dentro de você sem te trazer nenhum benefício? Talvez seja a necessidade de aprovação dos outros. Ou aquele ressentimento antigo que você jurou ter superado, mas que ainda te acompanha em silêncio. E quantas vezes você deixou de crescer por medo de desapontar, de parecer ingrato, ou simplesmente por não querer se afastar do que já não te faz bem? Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. E é exatamente esse o ponto de partida. Antes de buscar novas conquistas, novas técnicas, novos hábitos, talvez o mais urgente seja se libertar do que te pesa. Mas fazer isso no silêncio, com coragem e intenção. Ao longo dos próximos minutos, vamos percorrer juntos uma jornada reflexiva e transformadora, revelando 10 coisas que talvez estejam sabotando sua vida, sem que você perceba. E mais importante ainda, vamos mostrar por que você deve eliminá-las sem alarde, sem justificativas, sem drama. Porque o verdadeiro crescimento não precisa de plateia, apenas de intenção. Esse vídeo não é sobre se tornar uma nova pessoa. É sobre voltar a ser quem você já é, mas que foi sendo soterrado por culpas, distrações e pressões externas. E para que isso aconteça, você precisa estar disposto a olhar com honestidade para dentro. Não será confortável, mas será libertador. Você vai perceber que algumas das mudanças mais impactantes da sua vida não dependem de ninguém, só de você. E tudo começa com uma decisão silenciosa: deixar ir. Prepare-se. Nos próximos blocos, vamos revelar quais são essas 10 coisas que você precisa eliminar, e como o estoicismo pode te ajudar a fazer isso com serenidade, força e propósito. A mente humana é como um jardim. Tudo aquilo que você cultiva cresce, mas aquilo que você tolera em silêncio, mesmo que seja tóxico, também cria raízes. Por isso, neste bloco, vamos explorar as 10 coisas que você deve eliminar em silêncio da sua vida para encontrar equilíbrio, foco e paz interior. E não estamos falando de atitudes teatrais ou rompimentos públicos. Estamos falando de decisões calmas, internas, que marcam o início da sua verdadeira transformação. 1. A necessidade de aprovação. Você não precisa ser compreendido por todos. Epicteto dizia: se você deseja melhorar, esteja preparado para parecer tolo. Abrir mão da aprovação alheia em silêncio é libertador. Você para de viver em função de expectativas externas e começa a viver de acordo com seus valores. 2. A comparação constante. Comparar sua vida com a dos outros é a receita perfeita para a infelicidade. Marco Aurélio já alertava: muito do que dizemos e fazemos não é necessário. Elimine a comparação silenciosamente. Desative as redes sociais que te fazem mal. Não avise. Apenas se afaste. 3. O hábito de reclamar. O estoico não reclama. Ele age ou aceita com serenidade. Quando você elimina a reclamação,
Começa a ver soluções onde antes só havia obstáculos. Faça esse corte em silêncio e observe a energia ao seu redor mudar. 4. Relações que drenam sua energia. Não é necessário confrontos. Basta presença seletiva. Vá se afastando. Cuide da sua energia como um bem precioso. O silêncio também é um não dito com amor. 5. Autossabotagem. Sabe aquela voz que diz: você não vai conseguir? Elimine-a. Não com gritos ou promessas públicas, mas com atitudes firmes. Comece. Um passo de cada vez. Não fale. Faça. 6. Apressa. Vivemos no piloto automático, sempre correndo. Zenão dizia que viver conforme a natureza é viver com calma e razão. Reduza o ritmo. Em silêncio. Respire antes de responder. Caminhe devagar. Aproveite o presente. 7. O vitimismo. Tudo acontece com você, não para você. O estoicismo nos ensina que o que importa não é o que acontece, mas como reagimos. Se algo ruim te acontece, transforme-o em sabedoria. Sem alarde. Apenas absorva, cresça e siga. 8. Informações inúteis. Nem tudo o que é dito precisa ser ouvido. Nem tudo o que é mostrado precisa ser consumido. Filtre. Silencie. Deixe de seguir. O conteúdo que você consome molda seus pensamentos. 9. Excesso de promessas. Prometer menos, cumprir mais. Isso constrói confiança e te afasta da ansiedade. Faça mudanças internas, sem alardes. Seja discreto no seu progresso. 10. Culpa pelo passado. Você fez o melhor que podia com o que sabia na época. Marco Aurélio dizia: aceite tudo que vier, amarre-se ao que estiver à sua frente. Elimine a culpa. Aprenda. Cresça. E siga, sem precisar justificar suas cicatrizes. Essas 10 eliminações não precisam ser anunciadas. Apenas praticadas. No silêncio das suas escolhas diárias, mora o poder da transformação. No próximo bloco, vamos aprofundar como a filosofia estoica nos dá ferramentas práticas para tornar essas eliminações sustentáveis, e como isso impacta diretamente na sua liberdade e autodomínio. Eliminar algo da vida não é só uma questão de escolha. É uma questão de consciência. E o silêncio, nesse processo, não é ausência, é presença profunda. No silêncio, você ouve com mais clareza. Você sente com mais precisão. É ali que o estoico encontra sua força. A mente estoica, campo de batalha silencioso. Imagine sua mente como uma fortaleza. Dentro dela, cada pensamento, cada hábito, cada influência externa é um visitante. Alguns te fortalecem, outros te corroem. O estoico não escorraça aos gritos. Ele apenas fecha as portas certas. Em silêncio. Com firmeza. Ele vigia o que entra, e escolhe com sabedoria o que permanece. Marco Aurélio escreveu em suas meditações, um diário íntimo e sincero. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que o que você tolera silenciosamente molda quem você se torna. A arte da eliminação como autodomínio. Quando você elimina a necessidade de aprovação, por exemplo, não está apenas se libertando da opinião dos outros, você está recuperando o controle sobre a própria direção da sua vida. O mesmo vale para a comparação. Ao abandonar esse hábito, você começa a medir seu progresso com base na sua verdade, não na régua alheia. A autossabotagem, por sua vez, é um ataque interno disfarçado de humildade. Mas o estoico sabe, não é a morte que devemos temer, mas nunca começarmos a viver. Marco Aurélio. Eliminar essa voz crítica e negativa é abrir espaço para ação corajosa e autoconfiança. O silêncio como força ativa. Zenão de Cítio ensinava que a virtude está em viver de acordo com a natureza. E a natureza, se você observar bem, é silenciosa. A árvore não anuncia quando cresce. A água não faz discurso antes de fluir. A mudança verdadeira não precisa de aplausos, ela precisa de constância. Quando você elimina pessoas tóxicas, hábitos nocivos, pensamentos que drenam sua energia,
você começa a se ver como parte desse fluxo natural. E o silêncio se torna seu aliado. A ilusão da pressa e o veneno da culpabilidade. Vivemos como se estivéssemos atrasados para algo. Mas o estoicismo nos lembra que tudo tem seu tempo. A pressa é, muitas vezes, medo disfarçado. Medo de não ser suficiente. Medo de não alcançar o que os outros já conquistaram. Mas o tempo do outro não é o seu. Eliminar a pressa é respeitar seu próprio ritmo, com dignidade. Já a culpa pelo passado é uma prisão. Mas como ensina Sêneca, não nos aflige o que está por vir, mas o que já passou e deixamos permanecer. Eliminar a culpa é cortar as correntes que te mantêm no mesmo lugar. É permitir que o aprendizado substitua o arrependimento. A solidez do estoico. O estoico não é frio. Ele é firme. Ele não ignora os sentimentos. Ele os entende e os direciona. Quando você elimina essas 10 coisas em silêncio, está dando um recado ao universo, não em palavras, mas em postura. Eu estou no comando da minha vida. No próximo bloco, vamos recapitular os aprendizados e mostrar como aplicar essas eliminações no cotidiano, com serenidade e sabedoria. Vamos amarrar tudo isso de forma prática, para que a transformação não fique apenas na teoria, mas se torne uma escolha real e duradoura. Você chegou até aqui. E se chegou, é porque algo dentro de você já entendeu. A transformação mais poderosa não acontece no barulho, acontece no silêncio das decisões que você toma quando ninguém está olhando. Recapitulando, falamos sobre as 10 coisas que você deve eliminar em silêncio da sua vida. A necessidade de aprovação. A comparação constante. O hábito de reclamar. Relações que drenam sua energia. A autossabotagem. A pressa. O vitimismo. Informações inúteis. Excesso de promessas. A culpa pelo passado. Esses elementos não são apenas obstáculos, são pesos invisíveis. E talvez você tenha carregado alguns deles por tanto tempo que já nem percebia o quanto estavam te atrasando. Mas a partir de agora, você tem um mapa. E mais do que isso, você tem permissão para mudar, para se afastar, para dizer não, mesmo que em silêncio. Porque, como dizia Epicteto, nenhuma pessoa é livre se não é mestre de si mesma. Cada vez que você elimina algo que te afasta da sua essência, você se aproxima da sua liberdade. E liberdade, para o estoico, não é ausência de dor. É presença de propósito. Muita gente acredita que para mudar a vida é preciso gritar, romper, declarar ao mundo seus planos. Mas o verdadeiro poder está no gesto silencioso, na decisão que ninguém vê, mas que muda tudo, no não dito com serenidade, no afastamento sem justificativa, na mudança que você faz primeiro dentro, e depois o mundo responde. Imagine-se, agora, vivendo com menos peso, com mais leveza, mais centrado, mais presente, com domínio sobre sua mente, sobre suas emoções, sobre seus limites. Essa versão de você já existe, e está esperando que você tome a decisão de eliminar o que não cabe mais. E não se preocupe se o mundo não entender. Como disse Marco Aurélio, se é suportável, então suporte. Pare de reclamar. Se não é suportável, mude. E pare de reclamar do mesmo jeito. O estoico age em silêncio, com sabedoria, com firmeza e, principalmente, com paz. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucos têm a coragem de olhar para dentro com tanta sinceridade. Poucos têm a força de reconhecer o que precisa ser eliminado e a sabedoria de fazer isso em silêncio. E como prometido, aqui vai o convite especial. Comente agora. Eu cheguei até o final, sou persistente, eu vou vencer. Essa frase é o seu selo de compromisso com a sua evolução. Ela mostra que você não é apenas um espectador, você é parte ativa da transformação. E se esse conteúdo fez sentido para você, não pare por aqui. Eu recomendo que você assista também aos vídeos. Você não precisa da opinião dos outros para ser feliz. Estoicismo aplicado. Como manter a calma quando tudo parece dar errado? Sabedoria estoica.
Eles vão complementar esse conteúdo e te ajudar a aplicar esses princípios no seu dia a dia com ainda mais clareza e poder. Aqui na Jornada da Esperança, cada vídeo é um passo rumo à sua liberdade interior. E se você sente que esse caminho faz sentido para você, se inscreva no canal, ative o sininho e venha caminhar com a gente. Uma comunidade forte se constrói com pessoas como você, que buscam, evoluem e escolhem viver com propósito. Lembre-se, a mudança começa no silêncio, mas o impacto se espalha por toda a vida. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário.